Bom, divulgação dos resultados. Para nós, esse é um item super importante, porque nós estamos falando de como tem todo esse processo de envolvimento, mobilização das pessoas e tudo mais. Então, como é que a gente ia apresentar, devolver tudo aquilo que a gente ouviu e o que as pessoas nos confiaram e tudo mais? Então, foi um esforço bastante grande que nós fizemos em como levar essas informações. Aqui eu tenho alguns exemplos, são as duas publicações. Esse colorido que vocês encontram ali na frente é a nossa primeira edição dos indicadores. O segundo ainda está no forno, na gráfica, produzido em Juruti. Então, nos próximos meses, nós vamos estar distribuindo aqui em São Paulo. Nós temos um site na internet que o pessoal da cidade consulta, mas o pessoal da zona rural tem menos acesso, por isso a gente foi desenvolvendo. Desenvolvemos esses cartões também, que nos processos de prática de leitura foram muito úteis para a gente, onde as pessoas estavam se apropriando das informações. E tem uma série de outros materiais aqui. Teve uma cartilha que a gente teve que produzir para consulta pública, porque nossa consulta pública esteve na internet, quando a gente estava construindo os indicadores, mas o pessoal da zona rural não tinha acesso. Então, a gente construiu cartilha e tudo para ir conversar com essas pessoas. Folhetos temáticos. Nas conferências municipais do ano passado, a prefeitura apresentava os indicadores. Então, a gente tem recorte por saúde, grupos sociais vulneráveis, porque, durante a conferência, a prefeitura achava que era importante levar os dados do município. Bom, processo de apropriação, que, óbvio, que é desse que nós estamos falando especificamente aqui, como uma ferramenta de governança. Eu não tenho dúvida que isso pode e deveria ser aplicado e apropriado pelos municípios no Brasil, mas a gente praticou muito a leitura e rodas de conversas. Então, eram em reuniões comunitárias, pessoas que tinham pouca familiaridade com a leitura, mas com o gráfico, com a figura, foram discussões maravilhosas e reflexões super importantes que a gente teve. E eu vou dar o meu depoimento pessoal, que, de julho do ano passado para cá, indicadores assumiu na minha vida um outro papel. Quer dizer, porque parece que ele cresceu a dimensão dos indicadores quando eu vi os indicadores pelos olhos dos comunitários. A gente teve, então, muito interesse e avanço na sistematização, que eu já tinha comentado. Um outro avanço que a gente gostou muito, os indicadores de Juruti, eles foram inseridos no currículo escolar. Então, hoje, os alunos discutem os indicadores de Juruti nas aulas, de pré-escola ao ensino médio, fundamental e médio, quer dizer, médio e fundamental, tal. E nós fizemos, para isso, duas oficinas com professores e coordenadores pedagógicos, para que eles pudessem aprender a usar o material. Nós só fomos facilitadores do processo. Os professores deram todas as dicas de como aquilo podia ser usado. E aí a gente teve algumas preocupações. Puxa, mas eu sou professora de pré-escola, como é que eu posso fazer e tudo mais? E, na hora, as outras professoras já davam sugestão. No dia seguinte, já estavam mobilizando os professores da escola, divulgando. Quer dizer, esse processo, para nós, é um processo que a gente muito se orgulha, porque é essa entrega para Juruti, que Juruti se aproprie desse material. A gente não tem dúvida que é um desafio enorme dar continuidade a isso. Mas hoje o jurutiense se apropriou desses indicadores, e aí nós temos uma série de exemplos de uso. Fizemos uma pequena apostila para Juruti, dessas sugestões todas que os professores deram. Inclusive, muitos deles passaram a coletar dados. Eles não se satisfizeram com as 166 informações que nós trazemos no livro, como já começaram a desenvolver indicadores das comunidades. Então, como é que está a questão de vacinação na escola, etc. e tal, e todo um esquema dos mais velhos, fazerem pesquisa com os mais novos e construir os próprios indicadores. Bom, ainda no processo de apropriação, eu gostaria de dar esses exemplos aqui. A gente
presenciou lá que os indicadores eles estimularam pesquisa nos alunos universitários de Juruti. Juruti não tem universidade regular, quer dizer, são aqueles cursos modulares e tudo mais, mas os alunos se apropriaram dos indicadores como material de pesquisa e saíram fazendo pesquisa também. E, especificamente, esse gráfico aqui, nós estamos falando de entradas no hospital decorrentes de acidentes de trânsito, e aí, por moto, carro e bicicleta. E aí, só esse gráfico gerou uma série de atitudes e ações e mobilizações em Juruti. Um deles foi 2 alunos que resolveram fazer um trabalho. Eles viram que estava aumentando muito os acidentes e tudo mais, e foram fazer uma pesquisa na escola de uso de álcool e direção e tudo mais, e fizeram uma pesquisa belíssima, e iam na nossa casa lá para a gente ajudar a sistematizar dados e tudo mais. Outra coisa foi uma articulação local para a construção de políticas públicas, em especial o Departamento Municipal de Trânsito. Juruti não tem Departamento Municipal de Trânsito, e um cidadão, o João Moraes, viu esses dados quando a gente lançou em 2009, então a gente tinha os dados só até 2008, então ele ficou impressionado com o aumento, e, em 2009, ele foi no hospital, coletou os dados sozinho e foi até o prefeito para pedir pela criação do Departamento de Trânsito, que está em tramitação, porque tem uma série de procedimentos burocráticos e tudo mais. Mas foi um cidadão que, assustado com o dado, quer dizer, todo mundo sabia que tinha muito acidente de moto, mas o gráfico ele explicita a realidade, né? E foi o que aconteceu. E esse cidadão está lá hoje militando pela criação do Departamento de Trânsito. O motorista de táxi da cidade, o seu Manuel, ele passou a dar palestra nas escolas com esse gráfico, falando do problema que tinha e tudo mais. Então, quer dizer, as pessoas começaram a se mobilizar, independente dos grupos, das associações. Quer dizer, pessoalmente também a gente viu muita mobilização. E os gráficos, de um modo geral, provocaram bastante reflexões sobre comportamentos, organização local. As próprias comunidades, quando viam o gráfico do destino do lixo, e era impressionante, porque um olhava para a cara do outro e falava assim, somos nós que estamos fazendo isso. Então, até a própria reflexão sobre a organização comunitária, porque boa parte do lixo nas comunidades rurais é jogado no igarapé, jogado... E é a realidade. Quer dizer, então, quando eles viam ali o percentual do lixo que ia para os igarapés, resposta dada por eles. Quer dizer, gerava toda uma discussão e tudo mais, e alguns movimentos de mudança de comportamento. Bom, aqui só exemplo de alguns gráficos. Então, teve toda uma discussão, só até pelo perfil da população, mais jovem e tudo mais. Esse aqui é impressionante, porque fala das receitas, né, arrecadadas, a arrecadação municipal, e a gente vê esse boom aí de arrecadação, e quase que um colapso também. E, óbvio, aí a gente está dialogando com um cenário de inserção de grande empreendimento, construção, mas Juruti conseguiu, por transferências, quer dizer, também ampliar a sua arrecadação. Mas isso é público. As pessoas olham, os comunitários têm acesso a essa informação e discutem com o pessoal da prefeitura, quer dizer, o que está sendo feito com esse recurso. Bom, número de alvarás de funcionamento em Juruti, então a gente vê um aquecimento da economia e a preocupação quando a fase de construção da mina terminou, que vai ter um esfriamento. Então, tem toda uma reflexão em cima aí dos rumos do desenvolvimento de Juruti. Alunos transferidos para Juruti, quer dizer, que cidade que pode estar preparada a receber quase que 800 alunos sem aviso prévio na sua rede municipal de ensino, né? Aí, aqui, esse gráfico ele é bastante interessante, principalmente porque a reflexão aconteceu com os comunitários. A gente tinha informação. Essa informação é do IBGE, Produção Agrícola Municipal. E aqui em São Paulo, a gente fala, será que está certo? Será que não está? Quer dizer, tem sempre aquela questão da veracidade dos dados, da confiabilidade dos dados. E aí, os próprios agricultores, a gente, no meio rural, em 2005, quer dizer, chega ao COA no município, então tem uma evasão, sim, quer dizer, as pessoas saem do
do meio rural para tentar emprego e ir para a cidade. E teve também uma cheia muito grande, então atrapalhou também o processo de plantio e tal. Mas o maluco é que eles olham a curva e são eles que nos explicam o que aconteceu com essa curva e possíveis medidas de encaminhamento. Aqui, abandono por grau de ensino, também a gente vê um aumento aí, principalmente no ensino médio, de abandono, principalmente nos anos de pico de construção da obra da Alcoa em Juruti. Notificações e violência contra a criança e adolescente, a nossa fonte é Conselho Tutelar. Então, as pessoas olham isso e falam, nossa, mas esse número não é esse, é muito mais. E aí a gente tem toda uma discussão que nós estamos falando da notificação que chega ao Conselho Tutelar. Isso é uma amostra. Isso é absolutamente e imediatamente compreendido por eles, não só que isso é uma amostra, é uma tendência, como também a importância da notificação. A importância da notificação com as questões aí de criança e adolescente, a importância da notificação de uma picada de cobra, porque o soro é distribuído para os municípios de acordo com a notificação. Então, se o seu João é picado de cobra e não notifica o hospital, e muita gente não notifica, no ano seguinte eles vão receber pouco soro. Então, toda essa discussão acontecia nas comunidades rurais de Juruti. Bom, aqui nós estamos falando de gravidez precoce, essa fonte é Conselho Tutelar, e aí a gente compara também com os dados do Hospital Municipal, aí as mulheres que deram entrada com até 18 anos e tudo, e são fontes diferentes. Nós não sabemos qual é a fonte correta, quer dizer, são todas fontes de Juruti, fontes oficiais de informação, e que a gente não sabe exatamente quantas meninas ficaram grávidas, etc. e tal. Mas a gente tem uma indicação, um indicativo, um indicador aí de tendência.